Bom dia de novo. Certo? Bom, no último exemplo, a gente viu, certo? Prove que esta função é injectora. Tem alguma dúvida aí? Ficou claro como provar que é injectora? Certo? Tudo bem, então. Vamos continuar. Agora vamos pegar uma função que da seguinte forma. Prove que esta função f de x igual a 3 sobre raiz quadrada de x quando x está no intervalo de 5 a mais infinito. E vai ser menos x quadrado quando x menor que 0. Prove que f é injectora. Agora mudou o exemplo. Certo? Então, vamos ver. Como que provo que a função é injectora? Então, temos que provar que se f em x1 igual a f em x2, então x1 tem que ser igual a x2. Certo? Ou seja, a partir daqui você tem que tentar provar que x1 igual a x2. Agora, observe que o x1 e x2 pertencem a onde? O domínio de f. Que é o domínio de f? O domínio vai ser de menos infinito a 0, união de 5 a mais infinito. Esse é o domínio de f. Então, o x1 e x2, ele pertence ao domínio de f, nesse intervalo. De menos infinito a 0, união de 5 a mais infinito. Esse é o problema aqui, olha. Essa é a condição. X está entre 5 a mais infinito e x menor que 0. Então, qual é o problema aqui? Olha, se você pegar dois elementos no domínio, o que pode acontecer? Quais são as possibilidades? Primeiro,
que os dois elementos pertencem ao intervalo de menos infinito a zero. Está aqui. Qual é a outra possibilidade? Estes dois elementos pertencem ao intervalo de 5 a mais infinito. E qual é a outra possibilidade? Que o primeiro pertença ao intervalo de menos infinito a zero e o outro de 5 a mais infinito. Então, neste exemplo, temos três possibilidades. Claro, observe que o último caso, x diferente de x2, né? Tá? Neste caso, aqui já são diferentes. Não pode ser iguais, não? Né? Tudo bem, então a gente vai provar que F é injectora. Mas temos que analisar os três casos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Está claro aí? Tudo bem. O primeiro caso. Vamos supor que x1 e x2 pertencem ao intervalo de menos infinito a zero. Então, a partir daqui, temos que provar que x1 igual a x2. A partir daqui. Certo? Então, observe a função f. Esta é a função f. Certo? Então, se você tem dois elementos, x1 e x2, que pertencem ao intervalo de menos infinito a zero, quem vai ser a função f? É sempre menos x quadrado, hein? Quando x é menor que zero. Então, x1 pertence ao intervalo de menos infinito a zero, x1 menor que zero. Quem vai ser f em x1? Menos x1 quadrado. x2 pertence ao intervalo de menos infinito a zero, ou seja, x2 menor que zero. Quem vai ser f em x2? Menos x2 quadrado. Pronto. A partir daqui, temos que verificar se x1 igual a x2. Bom, temos que eliminar o menos, não? O menos podemos simplificar, não? Vai ficar x1 quadrado igual a x2 quadrado. Agora, aqui está. Aqui é igual a zero, não está faltando aqui. Está com mais, passa com menos. Seria x1 quadrado menos x2 quadrado igual a zero. Aqui é igual a zero, tá? Aqui podemos usar a fórmula do... Não botei aqui. Mas x1 quadrado menos x2 quadrado igual a zero. Isto como se escreve? A menos B, x1 menos x2 vezes x1 mais x2. Certo? Aqui é igual a zero, hein? Está faltando aqui. Igual a zero. Certo? Então, este daqui você escreve como sendo um produto, dessa forma. x1 menos x2 vezes x1 mais x2. Igual a zero. Novamente temos um produto, não? Igual a zero. Eu quero verificar que este valor é diferente de zero. Não pode ser zero. Por quê? Observe que x1 menor que zero. Está aqui, hein? x2 menor que zero. Quem vai ser a soma? Faça a soma aí. x1 mais x2 menor que zero. Quer dizer que este valor é diferente de zero. Portanto, como este valor é diferente de zero, você pode afirmar que x1 menos x2 tem que ser zero. E isso vai implicar que x1 igual a x2. Pronto. Por enquanto, satisfaz a condição. Se f em x1 igual a f em x2, então são iguais. Certo? Por enquanto.
a segunda condição. O segundo caso é quando você tem dois elementos, x1 e x2, que pertencem ao intervalo de 5 a mais infinito. Então, a partir daqui, temos que verificar que x1 igual a x2. Só que neste caso, o x1 e x2 está entre 5 e mais infinito. Quem vai ser a função f? É esta função. 3 sobre raiz quadrada de x. Tá? Esta é a função. Então, quem vai ser f em x1? 3 sobre raiz quadrada de x1. Quem vai ser f em x2? 3 sobre raiz quadrada de x2. Pronto. Aqui temos que tentar chegar que x1 igual a x2. Simplificando, sempre simplificando. Por exemplo, aqui o 3. Eu posso simplificar, não? Este daqui multiplica 1, este multiplica 1. Fica dessa forma. Como que elimino a raiz? Ao quadrado, não? Aqui ao quadrado ambos, como que vai ficar? Fica que x1 igual a x2. Pronto. Você conseguiu mostrar que se f em x1 igual a f em x2, então x1 igual a x2. O último caso, quando x1 pertence ao intervalo de menos infinito a 0 e x2 de 5 a mais infinito. Claro que neste caso x1 igual a x1 diferente de x2, não? Olha, são diferentes. O que acontece com as imagens? Será que são iguais ou diferentes? É claro que vai ser diferente, não? Porque, olha, o f em x1, quando está aqui, é menos x1 quadrado. Hein? Olha, o x1 menor que 0, então vai ser quem? Esta função. F em x1 é menos x1 quadrado. O x2 de 5 a mais infinito, quem vai ser a função? Aqui em cima. 3 sobre raiz quadrada de x2. Como aqui são diferentes, temos que verificar se as imagens são distintas. Para que seja injectora, não? Mas será que são distintas? Vamos analisar. F em x1, aqui tem um menos. Esse menos significa que tudo aqui é menor ou igual que 0. Agora aqui, 3 sobre raiz quadrada de x quadrado. Este valor é sempre maior que 0. Então, o que temos aqui? F em x1 menor ou igual que 0 e este maior que 0. Não pode ser iguais. Eles têm que ser distintos. Então, o que estamos provando aqui? Que se x1 é diferente de x2, então as imagens são distintas. Portanto, F é injectora. Certo? Este exemplo é um pouco mais difícil. Tá certo? É porque, neste exemplo, aqui a função está mudando. Quando x está entre 5 mais infinito, é esta função. Quando x menor que 0, é esta função. Muda a função, não é a mesma, não. Entendeu? Então, temos que analisar caso a caso, não? Por exemplo, se a partir daqui queremos provar que x1 igual a x2, vai depender da escolha de x1 e x2. Certo? Que acontece o caso 1, o caso 2 ou o caso 3. Tudo bem. O próximo exemplo é o quase parecido aqui. A única diferença é que aqui vai ser mais. Não vai ser menos. Olha o que vai mudar. Hein? Olha o que vai mudar.
Observe o último caso, o caso número 3. O caso número 3, olha. X1 pertence aqui, de menos infinito a 0, e X2 pertence aqui, de 5 a mais infinito. Neste caso são distintos, não? Eu quero verificar se as imagens são distintas. Bom, a gente viu que este daqui é negativo e este é positivo. Portanto, são distintos. Então, eu vou modificar. Em vez de ser aqui menos, coloco mais. Eu vou analisar. Pronto, está aqui. Verifique se esta função é injectora. O que mudou aqui é só o sinal, né? Aqui. Certo? Então, neste caso, este é um exemplo que a função não é injectora. Claro, dessa forma, né? Assim. Com duas restrições, né? Por que não é injectora? O problema vai ser... Observe o exemplo anterior. O último caso aqui. Como que a gente mostrou que f em x1 diferente de f em x2? Porque esto era negativo e esto era positivo. Claro, aí concluiu que é diferente, não? Mas agora mudou, não? Aqui não vai ser negativo, aqui não vai ser negativo, é positivo. Então vamos analisar. Então eu quero verificar se esta função é injectora ou não. O que eu vou verificar? Se f em x1 igual a f em x2, se isso acontece, então tenho que provar que x1 igual a x2. Ou equivalentemente, se x1 diferente de x2, se isso acontece, eu tenho que verificar que f em x1 diferente de f em x2. Então, como no caso anterior, não? x1 e x2 pertencem ao domínio de f. O domínio vai ser de menos infinito a 0 e de 5 a mais infinito. Acontece a mesma coisa, não? O caso 1, os dois elementos pertencem neste intervalo, ou pertencem neste intervalo, ou um pertence neste intervalo e o outro no outro intervalo. Cara, o último caso, a gente só analisa o último caso, tá? O primeiro e o segundo é quase parecido. Aqui vai ser injectora, injectora. Aqui vai dar problema. Então, nesse caso, o que temos aqui? x1 diferente de x2. Certo? Então, eles são diferentes. Aqui são x1 pertence aqui e x2 pertence aqui. Então, são diferentes. Então, o que temos que provar? Que as imagens têm que ser distintas. Então, é verdade que esse x1 está entre menos infinito e 0 e x2 de 5 a mais infinito. É verdade que aqui são distintas? Será que isso é verdade ou não? Ou seja, qualquer valor que você pegue, o x1 de menos infinito a 0, e qualquer valor que você pegue, x2 de 5 a mais infinito, será que este daqui é verdade? Sempre acontece isso? Porque lembre, no outro exemplo, aqui era negativo, ou seja, aqui vai ser menos, não? Aí tudo bem, não? Negativo e positivo. Mas agora é diferente. Certo? Bom, isso não é verdade. A gente vai encontrar dois elementos, um elemento de menos infinito a 0, outro elemento de 5 a mais infinito, na qual são iguais. Um pouco mais. Aqui, por exemplo, tudo bem. Por exemplo, aqui. Pegue o x1 igual a menos 1. Ainda é menor que 0. Hein? O x2 igual a 9. Maior que 5. Agora, quem vai ser o f em x1?
Lembre que f em x1 é x1 quadrado, não? F em menos 1 vai ser menos 1 quadrado. É 1. Quem vai ser f em x2? F em x2, que é 9. F em 9 vai ser 3 sobre raiz quadrada de 9. Que vai ser 3. Fica 1. São iguais. Aqui são distintos, mas aqui são iguais. Outro valor. x1 menos 1 sobre raiz quadrada de 2. x2, 36. Ainda é maior que 5. E aqui menor que 0. Quem vai ser f em x1? Seria f em menos 1 sobre raiz quadrada de 2. Lembre que vai ser menos 1 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aqui vai ficar 1 meio. Quem vai ser f em x2? F em 36. Neste caso, vai ser 3 sobre raiz quadrada de 36. Que vai ficar 1 meio. Então, aqui temos dois elementos distintos, mas as imagens são iguais. Portanto, F não é injectora. Certo? Então, observe que a única diferença neste exemplo e no outro é o sinal, né? Aqui está com mais e o outro estava com menos. Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, no último exemplo, no caso, Certo. quando só foi substituir. Lá embaixo mesmo. Sim, sim. Esse aqui, né? Isso. Aí, quando o senhor foi fazer, por exemplo, o senhor fez por 1,5 e por 36. No caso, nós teríamos que achar dois números que não fossem iguais, mas quando fatorasse pelo x1 e pelo x2, desse igual. No caso, não, porque teria que olha, achar dois números. olha aqui. É verdade que esse x1 está menos infinito a 0 e x2 de 5 a mais infinito. Aqui são distintos, não? Não pode ser iguais. Né? Um é menor que 0 e outro maior que 5, não? Será que sempre são distintos? Certo? No outro caso, aqui era o menos, não? Certo? Se aqui é menos, claramente que são distintos, não? Porque um é negativo e outro é positivo. Mas neste exemplo, que aqui é mais x quadrado, não necessariamente. Então, observe, x1 está aqui. Então, f em x1 tem que ser x1 quadrado, não? Pela própria definição, não? Aqui, x menor que 0 é x quadrado. Se é maior que 5, é esta função. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei elementos. Aqui, x1 menos 1 é menor que 0, não? Então, x1 menos 1 menor que 0. Quem vai ser f em x1? Lembre que f em x1 é x1 quadrado, né? Quando é menor que 0. Então, aqui vai ficar 1. Quem vai ser agora x2 igual a 9, maior que 5, não? Estou pegando dois elementos. Então, f em x2, quem vai ser? 3 sobre raiz quadrada de x2. Porque é maior que 5. Então, neste caso, vai ser f em 9 vai ser 3 sobre raiz quadrada de 9, não? Que vai ser 1. Então, neste caso, você tem dois elementos distintos na qual as imagens são iguais. Não é injectora. Não vai ser injectora. Injectora 1 a 1, não? Certo? E tem outros elementos aqui. x1 aqui e x2. Você tem mais de um elemento. Você pode encontrar vários elementos aqui. Entendeu?
Eu estou fazendo aqui exemplos, assim, vários exemplos para que fique claro, porque cada exemplo assim, é distinto, não é a mesma coisa, não. Porque o conceito de função injectora é simples, não? Quando que é a função injectora? Quando é 1 a 1, não? Tudo bem. Mas o grande problema são os exemplos, não? Os problemas que você tem, por exemplo, da lista, não? Certo? Por isso que eu estou fazendo os problemas de mais fácil, mais ou menos, e que mais difícil, não? Porque essas questões de aqui, estes casos aqui, isso vai aparecer em cálculo 1. Quando você analisa continuidade, isso vai aparecer. Esse tipo de funções, certo? Agora, é assim, agora a gente vai ver função injectora, certo? Na próxima aula eu vou falar um pouco de funções sobrejectoras, certo? E com bastante exemplos, não? Quando que é sobrejectora? Claro, o conceito também é simples. Quando que é sobrejectora? Certo? Mas são, os problemas são a grande dificuldade, não? Como verificar quando que uma função é sobrejectora. Depois disso, vou ver gráficos. Com gráficos vai ser mais fácil analisar quando que uma função é injectora e sobrejectora. Fica mais simples, certo? Usando gráficos. Você vai ver depois como que fica mais simples aí, usando gráfico. Depois vou ver tipo de funções, né? As que mais aparecem aí, a função quadrática, cúbica, as que mais aparecem aí, certo? Alguma outra pergunta? Alguma pergunta? Se não tiver pergunta, a gente termina aqui então, tá? A gente se vê na quarta-feira, tá? Eu vou começar já com função sobrejectora, tá? Agora, os problemas que estou fazendo são também da lista, são quase parecidos da lista, tá? São quase parecidas. Certo? Então, a gente fica por aqui então, tá? Está bem. Beleza, professor. Até a próxima. Tá? Até mais, tá?